Olá pessoal, bem-vindo a mais um tutorial do Microsoft Project. Neste tutorial estaremos dando início a um novo projeto. Então vamos ver aqui quais são as parametrizações iniciais e as melhores práticas para iniciarmos um projeto no Project 2013. Estando na interface inicial do usuário, interface essa já apresentada em outro tutorial, vamos clicar aqui em Projeto Vazio. O Project apresenta sua interface padrão para com o usuário e nessa interface padrão nós podemos observar aqui duas exibições bem distintas. A primeira exibição, a linha do tempo, e a segunda exibição, o gráfico de Gantt, separadas aí pelo delimitador e conforme já foi visto, nós podemos deslocar esse delimitador para cima e para baixo para melhor exibir a visualização que se deseja. Então, para esta configuração, nós vamos retirar a linha do tempo, uma vez que vamos ganhar mais espaço para observar as tarefas que são digitadas aqui e o gráfico de Gantt. Esse procedimento nós podemos fazer através da guia Exibição. Então, clicamos aqui na guia Exibição, será apresentado aqui a sua faixa de opções e no grupo de comandos, modo de visão, nós vamos desmarcar aqui o comando linha, essa área de seleção, linha do tempo. Com isso, a linha do tempo deixa de ser exibida e passamos a ter apenas a exibição do gráfico de Gantt. Para configurarmos o calendário de trabalho, precisamos utilizar aqui a guia Projeto. Dentro da guia Projeto, o grupo de comando Propriedades e vamos selecionar o comando Alterar período de trabalho. O Project vai exibir a janela Alterar período de trabalho e mostra a configuração dos calendários. Ele exibe aqui o calendário padrão, que é o calendário que está sendo utilizado neste momento para o projeto. O calendário padrão é o calendário que o Project já traz no seu início. Abriu um novo projeto, o Project vai trazer o calendário padrão. Como boa prática, é interessante que o gerente de projeto configure aqui o seu calendário. Então, utilizando o botão aqui, Criar Novo Calendário, ele já cria um calendário com o nome do seu projeto. A boa prática aqui seria criar um calendário cujo nome seja o nome do seu projeto. Por exemplo, vamos criar aqui um projeto Desenvolvimento Software. Podemos selecionar criar novo calendário base ou criar uma cópia do calendário baseado no calendário padrão, por exemplo. Vamos criar um novo calendário. Observe que o Project já passa a exibir como calendário que está sendo configurado neste momento, o calendário de desenvolvimento de software. Este é um calendário base para este projeto. Se clicarmos aqui, vai aparecer as opções que existem no Project. 24 horas, que é um calendário também usual do Project, o padrão, que também é um calendário usual do Microsoft Project, e o turno da noite, que é um calendário usual do Project. Percebam aqui que o calendário padrão é o calendário do projeto. O calendário que acabamos de criar, desenvolvimento de software, e que é o calendário que estamos configurando, ele é apenas um calendário, mais um calendário neste projeto, mas ainda não é considerado o calendário do projeto. Ação essa que faremos mais adiante. Então vamos agora explorar um pouco a janela Alterar período de trabalho. Aqui à esquerda nós temos a legenda que passa a informar como que as informações de períodos de trabalho neste calendário vão estar sendo exibidas. Então, este calendário aqui é um calendário onde o usuário pode, por exemplo, clicar em um determinado dia e obter informações à direita de como que está configurado os períodos de trabalho para este dia e qual é o calendário que ele está utilizando. Então, temos na legenda uma representação de como que do que vai estar acontecendo aqui dentro do período de trabalho, e se clicarmos em um determinado dia, nós vamos ver aqui à direita as informações que o Project traz para esse dia. Por exemplo, se clicarmos aqui no dia 7 de agosto, nós vamos observar o Project trazendo a informação que o dia 7 de agosto é não útil, ou seja, é um dia de folga, é um dia que não tem jornada de trabalho. E a legenda traz dia útil, dia não útil,
horas úteis editadas, dia de exceção e semana de trabalho não padrão. Nós vamos configurar aqui embaixo as exceções e as semanas de trabalho. Nas exceções, nós podemos colocar, por exemplo, um feriado. Vamos estabelecer aqui, por exemplo, o feriado para o dia 8. Observem que o Project traz na coluna início, a data de início deste feriado, e na coluna concluir, a data de término. Como estamos configurando uma exceção de um único dia, colocamos o início e o concluir, a data que vai acontecer esse feriado, essa exceção. Observem aqui no calendário que, conforme a legenda, dia de exceção é o que ele está mostrando aqui, que o dia 8 é um dia de exceção. Clicamos aqui no dia, ele mostra aqui que é não útil. Vamos configurar agora aqui na guia Semana de Trabalho, a semana de trabalho padrão. A semana de trabalho padrão é aquela que o Project utiliza como referência para todo o projeto. Então, clicamos aqui em padrão e selecionamos aqui o botão detalhes. Vai aparecer a janela detalhes de padrão. Definir o período de trabalho para a semana de trabalho. Então, nós selecionamos aqui quais são os dias e o que esse dia vai ser realizado. Como é que o Project vai tratar esse dia? Por exemplo, domingo. Usar período padrão do Project para esse dia, via de regra, uma boa prática, é para esse dia configurarmos como um dia de período de folga. Sábado, vou configurar também aqui como definir dias para período de folga. Segunda, pressiono aqui o Ctrl ou mesmo o Shift e marco de segunda a sexta-feira, selecionando todos os dias que compõem a semana de período de trabalho. E posso definir dias para os períodos de trabalho específicos. Por exemplo, colocar aqui 8 horas às 12 para o primeiro período, um intervalo para o almoço e de 13 às 17 horas, por exemplo, para o segundo período. Então, esta vai ser a semana padrão configurada para fins de projeto. Selecionamos aqui OK. Pronto, estamos com a nossa semana de trabalho configurada. Observem aqui que o objetivo exatamente desse calendário é conferir se esta semana está de acordo com aquilo que foi previamente estabelecido. Podemos observar aqui no Project que as datas que foram configuradas dentro da semana padrão, elas informam aqui à direita, de acordo com as configurações que foram feitas no botão detalhes. Ele passa a exibir essas informações para cada dia que você for selecionando. Então, o objetivo aqui é exatamente que você clique em um determinado dia para ver os seus períodos de trabalho. Informação essa que é exibida aqui à direita da janela Alterar período útil. Nós vamos agora utilizar a guia exceções, vamos voltar para a guia exceções e vamos criar um dia diferenciado. Um dia diferenciado. Vamos estabelecer aqui o dia 12 como sendo um dia diferenciado. 12 é uma sexta-feira. Tanto na coluna iniciar, coloco o dia 12, como na coluna concluir essa configuração para o dia 12. Um dia diferenciado pode ser, por exemplo, um dia que possui apenas um determinado período de trabalho. Ao invés de termos de 8 às 12 e de 13 às 17, nós teremos, por exemplo, de 8 às 12 para esse dia diferenciado. E essa configuração é feita aqui nas exceções. Conforme falamos agora há pouco, por padrão, o Project traz essa configuração na guia exceções como um dia não útil. Mas isso pode ser alterado a partir do momento que clicamos aqui no botão detalhes. Estando aqui na guia exceções, selecionamos o dia que vai ser configurado esse nível de detalhamento e clicamos aqui em detalhes. Aparece então a janela detalhes de dia diferenciado e observem definir períodos úteis para essas exceções.
Usualmente o Project traz como folga, por isso ele representa como um dia não útil. Mas é possível ainda configurar aqui, por exemplo, períodos de trabalho. E vamos colocar, por exemplo, esse dia como um período de trabalho de 8 às 12 horas. Aqui embaixo é possível ainda configurar um padrão de recorrência diariamente, semanalmente, mensalmente e anualmente. De que forma isso pode ser feito? Por exemplo, diariamente você pode configurar uma única vez. Por exemplo, a cada um único dia, essa exceção vai ocorrer. Pode ainda colocar isso dentro de um critério, a cada 2 dias essa situação vai acontecer. Acontece hoje, amanhã não acontece, e depois de amanhã acontece novamente. Então você pode configurar também, dentro do padrão de recorrência, essa configuração. Semanalmente, podemos configurar aqui, também da mesma forma, a cada 1 semana, a cada 2 semanas, a cada 3 semanas, por exemplo, essa situação vai acontecer. E marcamos um determinado dia da semana onde vai acontecer o padrão de recorrência. Por exemplo, toda segunda-feira de toda semana, esse padrão de recorrência vai acontecer. Se selecionarmos aqui 2, segunda-feira acontece, na próxima segunda-feira não acontece, na outra segunda-feira acontece. Em 15 dias, mais ou menos, vai passar a acontecer esse padrão de recorrência. Mensalmente, também podemos fazer a mesma configuração. No dia 12 de cada mês, vai acontecer essa configuração. Se alterarmos aqui, por exemplo, para 2, bimestre, ele vai utilizar essa configuração para, no dia 12 de cada bimestre, esse padrão de recorrência vai acontecer. Podemos ainda utilizar aqui uma outra configuração que o Project permite, que é colocar, por exemplo, na primeira segunda-feira de cada mês vai acontecer esse padrão de recorrência. Na primeira segunda-feira de cada bimestre, colocamos aqui 2 e esse padrão de recorrência passa a ser bimestral. E como última opção possível, podemos configurar o padrão de recorrência para anualmente. E aqui é possível colocar, por exemplo, no dia 12 de agosto de cada ano, esse padrão de recorrência vai acontecer. Ou ainda, na segunda-feira do mês de agosto, esse padrão de recorrência vai acontecer. Aqui embaixo nós podemos configurar o padrão de recorrência. A partir da data de início da exceção, podemos colocar que ela termina após 2, 3, 4 ou uma ocorrência, ou ainda podemos estabelecer uma determinada data para que esta ocorrência seja finalizada. Vamos manter aqui diariamente e vamos manter que acontece após uma única ocorrência. Clicamos aqui no OK e voltamos para a configuração. Então, temos aqui um dia que é considerado, por exemplo, como um dia não útil, é uma exceção folga, e nós temos aqui uma exceção, que é um dia com período de trabalho com funcionamento de 8 às 12 horas. Então, dessa forma que o Project está sendo configurado e parametrizado para o calendário de trabalho deste projeto. Vamos clicar agora aqui em opções. O Project traz aqui a janela de opções do Project e traz aqui dentro o item cronograma. Dentro do item cronograma, nós vamos estar configurando aqui opções de calendário para este projeto. Então, o Project permite configurar estas opções para o projeto que está sendo trabalhado no momento ou ainda para todos os novos projetos. Que cada novo projeto é um novo empreendimento, é uma nova concepção, é um novo planejamento. Então é interessante se reconfigurar todas essas opções como melhor prática para todo novo projeto. Então observem aqui que a data do cronograma ela se encontra divergente da data que foi configurada no alterar período útil. Então é importante configurarmos a data de acordo com o que foi configurado lá no período útil, evidenciando a mesma data de 8 horas. Às 17 horas, 8 horas por dia, 40 horas por semana e 20 dias por mês. Por que isso?
o próprio Project traz aqui uma observação importante para o usuário. Estes períodos são atribuídos às tarefas quando você insere uma data de início e término sem especificar o período. Se alterar esta configuração, leve em consideração o calendário do projeto usando o comando alterar período útil na guia projeto da faixa de opções. Então nós fizemos exatamente esse caminho, só que configurando primeiramente o alterar período útil na guia projeto da faixa de opções. Então alteramos aqui a configuração e clicamos no OK. O nosso alterar período útil está configurado, vamos selecionar aqui OK. As configurações estão prontas e agora nós vamos configurar dentro ainda da guia projeto, do grupo de comandos propriedades, o comando informações do projeto. Na janela informações sobre o projeto 1, o projeto que nós estamos trabalhando, ele mostra aqui a data de início do projeto, mostra a data atual, temos aqui a data de término, observe que a data de término ela está aqui desabilitada, temos a data de status que está não definida, temos aqui a opção agendar a partir de, onde você pode agendar o projeto a partir da data de início, que é o mais usual, e nós temos a possibilidade ainda de agendar o projeto pela data de término do projeto, onde o Project começa a fazer o cálculo de data a partir da data de término deste projeto. Observe aqui que a data de término está habilitada neste momento e a data de início passa a figurar desabilitada. Vamos voltar aqui para a data de início do projeto. E temos aqui o calendário. Aqui é onde vamos selecionar o calendário que acabamos de definir, o calendário que será o calendário do projeto. Então, selecionamos aqui o calendário de desenvolvimento de software e passa a ser o calendário do projeto. Temos ainda aqui prioridades. O Project trabalha com prioridades que vão desde 0 até 1000. Nós podemos aqui trabalhar com uma prioridade 0 e podemos ir até uma prioridade 1000. E o padrão é 500. Para que serve a prioridade? A prioridade serve para que o Project, quando utilizado como uma ferramenta colaborativa como o Project Server, por exemplo, ele pode permitir que um projeto seja priorizado dentro de um portfólio de projetos. Aqui nós temos todas as tarefas iniciam o mais breve possível. Então nós vamos ver em outros tutoriais o que é esta configuração de todas as tarefas iniciam o mais breve possível. E temos aqui o botão estatística, o botão que traz aqui a janela estatísticas do projeto, né? Como o nosso projeto ainda não está em execução, as informações obviamente trazem valores nulos, né? O nosso projeto ainda não está em execução. Mas é importante como fonte de informação do projeto, por exemplo, para um patrocinador. Clicamos aqui no OK. Observem aqui que no gráfico de Gantt nos é informado, nos é exibido aqui as cores que o Project utiliza, por exemplo, para os dias não úteis. E observamos aqui que, de acordo com a configuração do nosso período de trabalho, o dia 8 foi configurado como um dia de exceção, como um feriado. E isso não está sendo evidenciado aqui no gráfico de Gantt. Existe uma razão para tal. Precisamos configurar o calendário do projeto para a escala de tempo, para que ele seja evidenciado também nas informações gráficas aqui da escala de tempo. Ainda que o Project já esteja utilizando o dia 8 de agosto como um dia feriado, precisamos evidenciar isso de forma gráfica para que se torne fácil a observação por parte do usuário no Project. Vamos fazer isso, então, utilizando aqui a guia exibição. Na guia exibição, nós vamos no grupo de comandos Zoom. Vamos selecionar aqui a opção aqui da escala. E vamos selecionar aqui escala de tempo. O Project traz aqui, evidencia aqui a janela escala de tempo. E nós vamos aqui na última guia. Na guia tempo de folga, nós temos entre as opções disponíveis de formatação, o calendário. Observem aqui que o Project traz ainda o calendário padrão. Então é aqui onde nós devemos colocar o calendário que configuramos, o calendário desenvolvimento de software, que agora é o calendário do projeto. Clicarmos em OK.
E aí o Project passa a exibir aqui o dia 8 exatamente da forma como que ele deve ser exibido, ou seja, como um dia de folga. Após feito isso, precisamos então agora salvar o nosso projeto. Então nós vamos salvar o nosso projeto ou através da barra de ferramentas de acesso rápido, aqui em cima, através do ícone salvar, ou ainda aqui no bastidores, né, backstage, salvar. Vamos selecionar aqui o computador local. Podemos também salvar aqui no OneDrive pessoal, né? É uma outra possibilidade também. Né? Salvar no OneDrive, ele já salva direto nas nuvens. Vamos colocar aqui o nome desenvolvimento software. E vamos salvar, ele vai salvar aqui com a extensão .mpp, que é do Project 2013. Salvamos nosso projeto. A partir desse momento, o nome do nosso projeto, desenvolvimento de software, passa a constar aqui na parte de cima. Ok. O que nós vamos fazer agora? Precisamos fazer um teste de consistência para saber se realmente a nossa configuração do projeto, calendário, do período útil, foi feito de forma satisfatória. E nós vamos fazer isso de uma forma bem simples. Na tabela de entrada de dados, aqui, nós vamos digitar então, aqui onde tem modo da tarefa, onde nós podemos fazer o agendamento das nossas tarefas. Nós vamos utilizar aqui a setinha, essa seta para baixo, e vamos selecionar agendamento automático aqui. Vamos colocar 2 tarefas com agendamento automático. E aí nós vamos colocar aqui tarefa A, tarefa B. Pronto. Colocamos aqui 2 tarefas. Observamos aqui que o Project colocou a duração da tarefa de 1 dia. Essa interrogação, ele tem uma motivação para colocar essa interrogação. Assunto para outro tutorial. E aqui a data de início. Colocou aqui a data de início, dia 9/8 de 2016. E a data de término, dia 9/8 de 2016. Então ele está fazendo os cálculos aqui, levando em consideração um dia completo, uma jornada completa, para um período de 8 horas de atividades. Observem que, como o nosso calendário levou em consideração que o dia 8 era um dia não útil, então o Project já estabeleceu dentro dos seus cálculos para a data de início e término de atividades, o próximo dia, que é exatamente na terça-feira, dia 9/8. É isso aí, pessoal. Concluímos assim mais um tutorial do Microsoft Project 2013. Obrigado por assistir. Até o próximo.